Boa tarde para quem entrou agora e para quem entrou um pouco antes, no horário certinho. Eu sou a professora Bárbara. Eu entrei no Mafalda como plantonista e agora eu estou como professora aos sábados na turma 104 e 105. Eu, a professora Manu e a Gemeriane, nós resolvemos, bem no início ali do confinamento, da quarentena, nós pensamos, vamos falar de algum aulão e tal, vamos reunir para dar uma estimulada nos alunos, para atualizar, para descontrair, enfim. E aí, foi chegando no mês de julho, agosto, a professora G falou assim, poxa, Bárbara, vai fazer 1 ano do derramamento de óleo. O que você acha? Que a gente estava procurando um tema dentro de ecologia que abordasse a geografia, a química e a biologia, e que pegássemos o suprassumo desse tema e falássemos um pouco dentro de cada aula. Então, foi oportuno, né? E é um tema que, quando fomos pesquisar para montar a aula para vocês, nós ficamos chocadas. Parece que pescadores, os ambientalistas, o IBAMA e todos os a ONG, órgãos, Projeto Amar, que estão envolvidos nesse desastre, além da população local, eles ainda estão sofrendo muito com esse derramamento. Nós vamos falar aqui mais para frente para vocês. Nós escutamos alguns podcasts, nós vimos notícias nas redes sociais, nós buscamos em jornais, claro que com base na matéria, com base na referência de cada disciplina, então tem fundamento aí didático e tem fundamento midiático, jornalístico, né? Então, nós vamos falar isso ao longo da nossa aula. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui dando aula para vocês, muito obrigada à professora Manuela, à professora Gemeriane, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, dando essa aula, porque eu admiro muito vocês como colegas, e também muito obrigada aos alunos estarem aqui participando. Só para quem não me conhece, acredito que todos vocês já me conhecem, porque eu dou muitas aulas, ou pelo menos de nome. Eu sou Gemeriane, sou professora de geografia, né? Não sei se tem mais pessoas de outros lugares, mas eu sou professora de geografia do Mafalda. A Bárbara já introduziu aí um pouco da ideia do que a gente pensou juntos, debatendo. E eu acho que eu só acrescentaria, o nosso foco é no vestibular. Então, quando a gente pensou na junção dessas áreas, a gente também pensou que esses temas podem cair numa questão do vestibular, numa questão, em questões que sejam interdisciplinares, que se conversem entre si. Vamos buscar no decorrer dessa aula um diálogo entre essas 3 áreas, né, que a gente está colocando aqui, lembrando que isso também pode cair em questões de linguagens, isso pode cair em questões de redação, então é muito importante que vocês estejam atentos. E uma questão muito importante também é porque aqui a gente não tem como ensinar conteúdos em si, né? Tem muita coisa de geografia que está dentro do contexto e as demais áreas. Mas não tem como, e não é nosso objetivo ficar ensinando os conteúdos, né? Eu vou falar de correntes marítimas para vocês. Quem já assistiu aulas de geografia comigo já sabe que eu já trabalhei esse tema em aula. Então, não tem como a gente ficar, e nem é nosso objetivo, e nem faria sentido também. O nosso objetivo é lembrar para vocês que esses temas caem de formas do nosso cotidiano, enfim, de situações que ocorrem, tá? Eu vou falando, Bárbara, e você vai passando os slides. Vocês vão comandando aí, porque essa primeira etapa está um pouco mais na minha área. Então, o que acontece? Como vocês lembram, eu acredito que todos vocês lembram disso, quem não lembra, se buscar na internet, vocês vão achar uma infinidade de informação a respeito. No ano passado, no final de agosto, né, a gente viu aí explodindo nas mídias que nas praias do Nordeste estava chegando óleo. E começou por uma questão, assim, não muito identificado, não sabia muito bem de onde estava vindo, que óleo era esse, se essas coisas faziam mal. Enfim, só começou a chegar no Nordeste e foi se espalhando por todo o Nordeste, chegou ao Sudeste também. E aí a gente viu essas notícias diariamente na mídia, né? E aí foram se aprofundando, várias coisas foram... várias informações foram se debatendo, vários contextos dessas áreas, desses assuntos, enfim. E aí, até coloquei aí algumas imagens para vocês, que possivelmente, se vocês acompanham redes, vocês sabem que vocês viram alguma dessas
dessas imagens, desses textos, desses assuntos. Então, só contextualizando o que eu inseri para vocês, foi um desastre ambiental, né, consequente de um derramamento de óleo que ocorreu no Oceano Atlântico, afetando as praias de novos estados do Nordeste, né, novos estados do Nordeste, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, que são estados que estão no Sudeste. O que é importante, eu estou falando isso por causa de informações que às vezes vocês trazem para mim. Quando a gente fala o derramamento de petróleo no Oceano Atlântico, no Nordeste, é importante que vocês consigam mentalizar. Por mais que eu não coloquei nenhum mapa aí, e às vezes na prova não vai ter mapa, mas às vezes isso pode estar no texto de uma questão lá de química, de biologia, que muitas vezes não tem mapa, é importante que vocês consigam mentalizar. O que a gente sabe até agora? Né? O que a gente ficou sabendo até agora? Lá no final a gente vai dar um contexto um pouco mais do panorama do que a gente tem informações mais atuais. Mas o que a gente ficou sabendo até agora? Né? E aí a gente vai ter um mapa, depois vocês vão verem aí, a gente tem um mapa com todos os pontos, né? Foram mais de 1.000 pontos. Na verdade, esse mapa, olha, se vocês olharem lá na parte de baixo, depois vocês vão ver lá na parte de baixo, que ele informa pra gente, né? 724 pontos, né, áreas de identificação que teve o óleo, mas só para a gente imaginar ali toda a costa do Nordeste brasileiro, no Sudeste, né, 724 pontos é muita coisa. E se a gente pensar que o Nordeste brasileiro tem muitas praias, né, de atrativo ali turístico, onde tem muita... que é um meio econômico, né, uma sobrevivência deles econômica. E também tem muito pequeno produtor, pequeno pescador que vive disso. Então, quando a gente pensar aqui, é uma coisa que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, mas quando a gente pensar nisso aqui, a gente tem que pensar em todos os ângulos. E é uma coisa que pode cair nas provas, entendeu? Às vezes pode cair com a abordagem da econômica, pode cair com a abordagem dos componentes químicos que tem, que a Manu vai falar, pode cair falando das correntes marítimas, das marés, então tem vários ângulos que podem, né? Então, assim, teve mais de 1.000 pontos, né, que esse mapa não é o último atualizado, não tem as últimas informações atualizadas, 120 municípios que a gente vê aí, mas só para a gente... por a gente olhar a imagem do mapa, a gente já vê que afetou muito das áreas do Nordeste. Então, agora que é um ano depois, lembra que eu falei que isso aconteceu lá em agosto do ano passado? Agora a gente está em outubro, né, um ano e pouquinho depois, foram recolhidos mais de 5.000 toneladas de óleo, né? Às vezes a gente fala piche, a gente fala óleo, como eu não pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas assim... o que a gente tem que pensar é muita tonelada de resíduos tóxicos, né? Vou colocar um pouco do lado da geografia. A gente também é muito importante entender que não pertence àquele ambiente, que só vai causar dano àquele ambiente. Foram mais de 130 municípios afetados, né? Igual eu falei para você, esse mapa não está muito atualizado. Pode acontecer isso na prova e ainda não se foi identificado nenhum culpado. Inclusive, as investigações foram encerradas. Não acho que isso seja um ponto que caiu na prova para falar de investigação. Não é muito perfil de prova. Mas pode falar do contexto, do dano, acho que muito mais para isso. Isso é só para vocês entenderem, tá? Conforme eu falei para vocês, chegaram manchas de petróleo, né, manchas de óleo nas praias. Mas de onde isso vem? Se chegou, saiu de algum lugar. De onde isso vem? Eu acabei de falar para vocês que não foram identificados os culpados, mas também não foram identificados o ponto onde isso aconteceu. Quais são as informações que a gente tem a respeito disso? Esse petróleo, ele foi derramado a 700 quilômetros da costa e trafegou submerso por 40 dias. Então, quando eu falei para vocês que esse petróleo chegou lá nas praias do Nordeste em agosto, foram 40 dias antes que ele foi derramado. Isso tudo são estudos. Gê, eu vou aproveitar enquanto você falou que ele foi via submerso, ele não foi boiando no oceano, gente, presta bem atenção. As propriedades dele, a Manu vai até comentar, mas lembra que o mar, ele é salgado, e a densidade desse petróleo, ainda mais que ele já estava entrando em processo de decomposição, afeta além das correntes que a Gemeriane também comentou, né? Então, nós estamos falando aqui do aspecto biológico, geográfico e químico. De onde ele foi derramado até onde ele chegou no litoral brasileiro, nordeste brasileiro, não era visível. E aí, quando chegou na parte litorânea, ele começou a boiar, né? Justamente pelas correntes, pela densidade, pelas propriedades químicas, além dos movimentos aí do mar. É só isso mesmo, Gê. Valeu.
Então, esse petróleo foi derramado a 700 quilômetros. Isso não são datas exatas, então não se apeguem a isso. Isso é importante só para a gente entender que foi muito longe. 700 quilômetros, não se apegue a esse tempo, mas se apegue a informação que foi muito longe, estava muito longe da costa, né? E ele trafega, tanto que demorou 40 dias. Isso é uma média também, para poder chegar na praia, né? Nas áreas ali litorâneas. Principalmente chegou de início em Pernambuco, ali nessa região. A dinâmica da circulação oceânica, que foi impactada ali no Oceano Atlântico, ela explica muito como foi toda essa dinâmica oceânica, ela explica por que, que ele trafegou submerso, né, além da questão das características do óleo, e por que, que demorou esse tempo, também isso tudo tem a dizer, tá? Aí no próximo slide, vamos ter um mapinha para vocês. Para quem já assistiu aulas minhas, uns outros professores, eu não sei se o Leandro ou se a Romã chegou a trabalhar especificamente isso com vocês. A Romã, eu acredito que ela deu muita aula de clima para vocês, né? Se vocês assistiram, vocês vão saber disso. Esse primeiro mapinha aí, ele é um mapa das correntes marítimas no mundo. Eu não sei se vocês lembram. Só falando rapidamente, isso é um tema que às vezes cai muito em horas ou outras, isso aparece nas provas. O Veste gosta muito disso. As correntes marítimas é que o oceano tem circulações de ventos ali no oceano, né? Dentro das águas mesmo do oceano tem uma circulação de vento. Essa circulação tem regiões que elas são mais frias, tem regiões que elas são mais quentes. Isso interfere. Por que a gente tem lugares, que a gente tem praias muito quentes, né? Que a gente consegue aproveitar ali na praia, e tem lugar que não tem, né? Se vocês forem olhar praias pelos mundos, enfim, tem lugar que não tem. O próprio sul do Brasil, as praias do sul do Brasil não é a mesma coisa que a praia do Nordeste. E se vocês olharem para esse mapinha aí, veja que a corrente do Brasil, aonde está vermelho, é a corrente mais quente, né? Onde tem água quente. Ali tem água mais quente, por isso que as águas do Nordeste são mais quentes. Mas, enfim, esse é um mapa para a gente ter esse panorama que em todos os oceanos do mundo tem correntes marítimas ali que carregam os ventos e influenciam na temperatura. Inclusive, influenciam no clima. Na aula de clima eu falei sobre isso com vocês. No segundo mapa, é só para a gente enxergar um pouco mais como que isso atinge o Brasil, né? Quais são as que atingem ali o Nordeste, que é o que a gente vai falar especificamente agora do que nos interessa. A gente vai ter, no próximo slide, a corrente sul. A gente vai ver a corrente sul e ela se... como que eu posso dizer o termo? Na bifurcação dela, era essa palavra que eu queria lembrar. Ela vai se desmembrar na corrente norte Brasil, na corrente sul, vai para a corrente norte, e corrente sul, aliás, a corrente equatorial vira corrente norte. Como esse derramamento ele ocorreu aí na corrente, então quando a corrente vai carregando, não sei se eu estou sendo clara, a corrente vai carregando essas manchas, ele vai trazendo mais para a praia litorânea, para o litoral do Brasil, né? Então é isso que eu quero dizer, que foi ele que trouxe para essas praias. Inclusive nesse mapa aí já aponta alguns pontos de manchas, né? Então, o óleo entrou na corrente Brasil, chegou por intermédio da corrente sul equatorial e vai entrando nas correntes menores, né? Nesses mapas não se apresenta, mas se você pegar um mapa... tem outro mapa aí posteriormente, que ele vai mostrar que tem muitas correntes menores. Essas grandes são as mais influentes, mas são menores. A gente pode fazer um pequeno comparativo com bacias hidrográficas, né? Porque tem aquelas megas bacias e as menores. Então... E aí o óleo vai afetando essas regiões do sul no nordeste, foi descendo até o sudeste do Brasil, que ocorre a leste na bifurcação da corrente sul equatorial. Então, o que é importante a gente entender isso é que essas correntes elas vão se diminuindo e vão levando consigo esses resíduos. Por isso que chegou no sudeste, né, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E aí, esse próximas imagens, eles vão mostrar que depois, essas são as imagens, olha, se vocês olharem as datas, são 20/10. Eu falei com vocês que essas manchas de óleo chegou no mês de agosto. Então, 2 meses depois, chegaram novas manchas. Tinham lugares que já tinham limpado as praias, né? As pessoas já tinham ido lá manualmente, já tinham limpado as praias. E aí, 2 meses depois, voltou novas manchas, porque teve um ciclone ali nessa região do Atlântico. Então, que foi levando, inclusive, foi quando chegou aqui no Sudeste, né? Porque teve um ciclone aí nessa região. Esses pequenos movimentos no mar trouxe essas ações. Então, o que é importante a gente entender disso? Que esses fenômenos geográficos constantes que acontecem, eles vão influenciar nessas ações físicas, né? Eles vão mostrar, porque imagina se a gente não tivesse esses movimentos das correntes, né? Se a gente não tivesse esses movimentos esses ciclones que ocorrem dentro do oceano, essas áreas mais quentes, essas áreas mais frias, esse movimento,
Talvez esse óleo ficasse parado lá no meio do nada, né? E aí iriam matar animais marinhos, etc., e a vida marinha ali. E, inclusive, por exemplo, só dando um exemplo aqui que não está no contexto, mas as correntes marítimas, por exemplo, elas são importantíssimas para a reprodução das baleias, né? Hora ou outra a gente vê isso na televisão, porque as baleias, elas precisam de águas mais quentes para reproduzir, não é, Bárbara? Sim, sim, é até bom, teve a morte de aproximadamente 20 baleias, não aqui, mas em um outro derramamento de óleo, em um litoral, eu vou identificar qual que é a praia, mas foi muito triste também. Todos sofrem, né? Nós vivemos em um bioma, né? Nós vivemos em uma biosfera, então, o que está aqui vai para lá, o que está lá vem até aqui, né? Não é só em nível atômico, né, mas é toda uma proporção, é um todo. Eu vou só procurar essa outra reportagem que a gente está também fazendo a referência, e depois eu já comento com vocês a fonte. Inclusive, seguindo no próximo slide, só fechando esse contexto que eu coloquei, então, assim, de fato, o que a gente vê é essa sinergia, está no próximo slide, essa sinergia entre o aumento da população e o aumento de ondas nas costas, que é isso que eu falei para vocês. Houve um ciclone, houve um movimento mais no interior do oceano, que foram, né, trazendo esse movimento para a costa, e aí foram retornando essa poluição que já tinha acontecido, né? E aí, inclusive, isso não se parou em outubro, que foi que eu mostrei para vocês a última data. Isso continua acontecendo em novembro, em dezembro, em janeiro, né? Aconteceu até esse ano, e os especialistas dizem que vão continuar acontecendo por um bom tempo. Como não se sabe qual é a origem ainda do vazamento, e acho que aqui não é o foco da nossa aula discutir, né, porque não se sabe, ou quem é o culpado, quais são as nossas hipóteses, isso não é o objetivo. Também eu acho que isso não seria questão de prova, né? O que a gente tem, e acho que é o nosso objetivo aqui, é entender o impacto dessa poluição na vida, né? Seja na vida marinha, seja na vida terrestre. E aí, quando a gente traz a biologia dá muita atenção a vidas muito pequenas, né? Insetos, animais muito pequenos e tal. Mas em si, na vida das pessoas também, isso trouxe um grande impacto. E os ventos que ocorrem, né, todos os ciclones, os ventos que ocorrem no meio do oceano, eles vão determinar muito, vão influenciar muito o que a gente vê aqui na costa. Então, toda vez que vai acontecer um ciclone mais forte, mais na região do ciclone mais forte, um vento, qualquer outra coisa, né, uma corrente marítima mais potente, que ela venha para a costa, né, que ela vai trazer os efeitos disso, vai chegar na costa, isso vai fazer com que cheguem novas manchas, né? A expectativa é que chegue cada vez menos, mas vai chegar novas manchas, né? Muito possivelmente. Seguimos, meninas. Eu queria só dar uma introduzida, a professora Manu vai falar mais da questão química, mas nós vamos falar a interferência dela no meio ambiente, principalmente com relação às águas, né? Então, o título, né, metais empregados em algumas indústrias e agricultura. Na indústria petroquímica, independente de onde veio esse petróleo, ele foi extraído, né, porque ele é subterrâneo, né, e a Manu vai falar aí da origem dele, né, a questão orgânica, através de pressão, temperatura, em milhares e milhares de anos, mas enfim, ele tem substâncias químicas muito tóxicas para a nossa saúde. Quando eu falo para a nossa saúde, eu falo nossa, eu falo todos. Eu falo de zooplâncton, eu falo de baleia, eu falo de peixes, eu falo dos seres humanos e eu falo do solo, né? Então, aqui são alguns metais que são utilizados, né, pela indústria e pela agricultura. Em especial, a indústria petroquímica utiliza o cádmio, o cromo, o ferro, o chumbo, níquel, zinco, e esses daqui são os principais, né, sem falar nos que a gente não está citando aqui. Podem observar também que se houver uma catástrofe como houve, né, em Mariana, em Brumadinho, quais são da mineração, né, quais são os da siderurgia, quais são da agricultura e da indústria têxtil. Isso quando eles não despejam os rejeitos no mar, né, ou no rio, no oceano, sem tratamento. Então, da petroquímica, é basicamente esse daqui. É com você, Manu.
como a professora Gemeriane e a professora Bárbara falaram, ok, apareceram esses vazamentos, apareceram não, houve esse vazamento, apareceram manchas de petróleo, e a gente falou sobre o que a gente sabe sobre os vazamentos, a professora Gemeriane falou, então, sobre essas correntes marítimas aí, mas a gente sabe mesmo o que é o petróleo? Enfim, vamos relembrar um pouco, né? Passa bem naquelas aulas que a gente teve sobre a química orgânica e os compostos orgânicos em si, porque o petróleo nada mais é do que uma mistura muito complexa de vários compostos orgânicos. E aí eu queria ressaltar que nem porque, né, não porque ele é orgânico, ele é chamado de orgânico, ele é ambientalmente amigável para a natureza. Bom, essa mistura, todos esses compostos orgânicos, eles foram gerados durante a decomposição de matéria orgânica nas rochas sedimentares. Devido a essa elevada pressão, pela grande profundidade que essa matéria orgânica aí se encontra, então acontece essa decomposição e se forma então essa mistura complexa aí dos compostos orgânicos. Mas por que é perigoso? Por que a gente está discutindo aqui sobre os impactos ambientais? Porque o petróleo ele tem frações tóxicas. Porque, como a professora Bárbara falou, tem metais pesados junto desses compostos orgânicos. E aí, convido vocês a conhecer um pouquinho mais sobre os compostos orgânicos voláteis, que fazem parte desse petróleo, que são aí esses compostos com um anel aromático, como benzeno, tolueno, etilbenzeno. O benzeno, além dele ser cancerígeno, ele está associado a umas doenças, como disfunção renal e algumas irritações respiratórias durante a inalação, mesmo que em baixos níveis. E os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que também fazem parte do petróleo, bom, eles têm essa característica aí de ter vários anéis aromáticos. Por ter muitos carbonos na sua cadeia, eles não se decompõem com facilidade, eles não são quebrados com facilidade, e por isso são eles que a gente está encontrando nesses vazamentos na praia, e inclusive as análises químicas justamente encontraram esses compostos aqui, esse benzoapireno, antraceno, enfim, vários compostos, e isso é o que nos mostra, essa composição química é o que nos mostra o que é esse resíduo que foi derramado no mar. E aí eu gostaria de lembrar que a gente só sabe que esse resíduo é um óleo cru porque a gente conhece que a separação, o refino do petróleo, que é o que traz todos os produtos comerciais para nossa utilização, ele não aconteceu, então esse óleo possivelmente estava sendo levado, e aí o que foi derramado realmente foi o óleo cru antes desse processo de refino. E aí, vamos voltar lá na aula um pouquinho, só para lembrar que o refino é realizado a partir da diferença do ponto de ebulição de cada composto orgânico que faz parte desse petróleo. E tudo isso está associado com o quê? Com a densidade de cada composto, cada molécula orgânica que está presente ali naquele óleo, naquela graxa. E isso depende do número de carbonos e também da massa molar. Então, quanto maior a massa molar, mais pesado, mais viscoso, que é justamente as características que foram identificadas com as análises químicas desse petróleo que foi coletado nas praias onde as manchas apareceram em vários estados aí do Nordeste, como a professora Gemeriane falou. A Petrobras, ela também fez uma análise, enfim, todas as universidades federais, aliás, a maioria das universidades federais fizeram análises desses óleos coletados, e a análise da Petrobras fornece essa informação para a gente que não é um óleo brasileiro. Uma característica dele é ser extra pesado, então ele tem uma viscosidade muito grande, mas isso não quer dizer que a gente não tem compostos voláteis, como eu citei anteriormente. Pode falar, Bárbara, desculpa. Sabe uma propriedade biológica
que não deixa ele caracterizar como brasileiro, a extração dele tem uma propriedade química e biológica que não condiz com o petróleo do nosso solo. Então, o pessoal falou, vou assimilar até a pandemia de coronavírus que nós estamos vivendo. As propriedades químicas, né, das glicoproteínas que envolvem o vírus, diz a origem dele, né, e aí fizeram várias análises, tem gente que tem a teoria da conspiração, mas enfim, ainda bem que a ciência, ela testa e ela prova com base em fatos e dados, né. É muito interessante porque a gente consegue ter várias indústrias e nós temos várias plataformas de extração em vários litorais, e o mar, ele é um dispersor disso. É isso que eu queria comentar, que tem como comprovar biológica e quimicamente que ele não é nosso, e que ele percorreu por esse caminho todo até chegar aqui. Essa característica que você falou, química e biológica, é justamente pela densidade, pela massa molar desses óleos, porque o petróleo que é extraído aqui das faixas brasileira, enfim, do terrestre também, ele não é tão pesado, ele não tem uma grande quantidade de moléculas com alta massa molar. Então, já esse que foi identificado, ele tem uma grande quantidade, uma alta massa molar. E por isso esse nome aí, extra pesado. Essa não é a característica do óleo nosso aqui, brasileiro, que a Petrobras extrai. É por isso que a Petrobras acabou afirmando isso, que não é comercializado e produzido pela companhia. Bom, outra questão que a gente pode falar que está relacionado à química é que esse óleo, quando ele foi derramado, todo esse óleo não foi parar lá na praia. E isso a professora Gemeriane falou. Parte desse óleo foi para o fundo e a gente não está vendo, e ele está afetando ali a nossa biosfera como um todo, né? Como a professora Bárbara falou. Então, parte foi para o fundo, a gente não está vendo o impacto ambiental desse óleo que foi para o fundo. Parte está submerso, mas numa camada mais superficial, assim, do mar. E outra parte está sendo volatilizada, que são aqueles compostos orgânicos voláteis, como o benzeno, que a gente comentou. Então, eles estão indo para a atmosfera. E a gente só está vendo aquela parte que está submersa, que está chegando na praia pelas correntes marítimas aí.